ali com o Dr. Nilo Peçanha, no 973, depois do DPO. Não convido a todos para estarem lá, porque é necessário a gente, às vezes, estar junto, né? E nem sempre podemos estar disponíveis para levar todo mundo. E eu estou ali há 5 anos e alguns meses lidando com todo tipo de dificuldade, de facilidade, porque tem dificuldade e tem facilidade, tá, irmãos? Eu digo, tá? As pessoas podem contextualizar, mas as comunidades é ainda o lugar mais seguro que tem, entendeu? Então, eu digo isso com experiência, que eu estou lá dentro, e a segurança lá, assim, em termos de segurança, quando eu saio com o meu carro para o asfalto, eu tenho seguro do carro, tudo bem, mas o susto é certo. Então, sou casado há 32 anos com a mesma esposa, né, com a minha esposa, conheço ela há 33 anos, conheço o Carlinhos também, né, Carlinhos? Uns 30 anos. É verdade, Manuel. Com meus 62 anos, acho que eu te conheço uns 50 anos, né, Carlinhos? Mas um pouquinho, cara. Eu trabalhei um tempo lá no colégio de primário, depois do primeiro grau completo, mas o restante está ótimo. O demais eu conheci ainda. Alguns eu conheci aqui no PEV, os demais eu não conheço. E como eu disse, eu sou Emanuel, pastor, hoje no Caramujo. Amém? Então, irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. E família, né? Família, a gente não pode nem assim dizer assim que família, a minha família é um símbolo. Eu digo que tudo se baseia na nossa vida, na nossa casa. Eu não vou começar por Gênesis 2, 24, tá certo? Mas vou começar por Hebreus, capítulo 11, porque é tudo pela fé. Então, quando ali nos 40 versículos de Hebreus, capítulo 11, aquilo ali é um estímulo para vários segmentos, com várias pessoas, com vários personagens, passando por dificuldades homéricas e que, pela fé, eles transporam os seus obstáculos. Quando nós somos solteiros, nós temos uma visão de família, né? E meu pai sempre falava, você só vai saber o que é família quando você estiver no meu lugar. E então, na condição de filho, a gente tem a família, a gente vê a família com a visão de filho. Quando a gente é pai, quando a gente se casa, e é pai, a gente vê a família com visão de pai. Então, é o seguinte, a esposa, a mesma coisa. Quando ela é solteira, ela vê a família como visão de filha, e depois, quando ela se casa, ela, né, constrói a sua família, ela passa a ver como esposa. E pela Bíblia, e no seguir da Bíblia, você vai observar que não há uma discrepância, é sempre a mesma coisa. Deus fez homem e mulher, né, macho e fêmea, para que fosse constituído a família de Deus, a base da igreja, uma base para a salvação, um norte para o planeta, para o mundo. E nós observamos que lá no Jardim do Éden ainda, quando Deus, no capítulo 1, né, todo o capítulo 1, Deus constrói toda a criatura, né, a criação e a criatura, que também são os animais. Quando já entra no capítulo 2, Deus já faz o quê? No capítulo 2, ele constrói um outro ambiente, o Jardim do Éden, dentro da criação. E ali nós vamos ver que ele vai criar, né, Deus já estava criado, tá, junto com a criação, e você vai ver no capítulo 2 do Gênesis que Deus cria a mulher, né, conta toda a história da criação da mulher. Então, você observa o quê? Que a família, para Deus, ela vem lá dos primórdios, já da idealização lá de trás. E muitas das vezes nós, seres humanos, réis mortais, porque eu posso dizer para vocês que nem toda a minha vida eu fui cristão, eu passei a ser cristão, vamos dizer assim, efetivamente aos 18 anos, embora, quando criança, já tinha tido uma visão espiritual, né, da pessoa me dizer que Deus tinha um plano na minha vida. Então,
Aos 18 anos eu vim para a igreja, aceitei Jesus como Salvador, né? E estive sempre na Assembleia de Deus, por gostar do tipo da liturgia e seguir esse caminho. Então, é o seguinte, família, né, como plano de Deus, nos traz em toda a parte da Bíblia que você for olhar lá, desde o Gênesis até o Hebreus 11, eu gosto de colocar Hebreus 11 como base por causa da fé. A gente precisar ter aquela fé, né, de confiar. Porque quando a gente conhece uma pessoa, nós a conhecemos para formar uma família, mas não sabemos, de fato, quem ela é. E quando ela conhece, a pessoa conhece a gente, também ela não sabe quem nós somos. Então, haverá ali, de certa forma, alguma incompatibilidade de gênero. E se não tiver fé em Deus, se não tiver um objetivo finco em agradar ao Senhor, não haverá como uma família subsistir na sua origem como uma família ali íntegra. O que nós vemos? Nós vemos isso. Todas as vezes que o ser humano foi ajudar a Deus nos seus projetos, deu alguma coisa errada. E esse erro, ele se propagou algumas vezes até nós. Por exemplo, quando lá com o nascimento de Ismael, que hoje é o povo do Egito, que é aquela perseguição, aquela coisa toda lá com o mundo cristão. E então nós vemos o seguinte, que dentro da palavra de Deus, quando o Senhor cria lá a mulher, né, e o texto que o Jorge utilizou foi Gênesis 2, 24, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos, que diz que no 24 ele diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Né? Se você pegar, por exemplo, né, um exemplo mais assim, atípico, que utiliza-se muito, se você pegar 10 batatas, tá, e as cozinhar, e colocá-las num prato, cada uma batata continua tendo a sua identidade. Uma batata, aquela batata ali é a maior, aquela ali é a menor. Quando você mistura essas batatas e faz um purê, você fica impossível separar quem era a batata maior, quem era a batata menor. E a visão que eu tenho da Bíblia com relação ao casamento é essa conjunção, essa união, essa família entrelaçada, né, que ela vai ser um reflexo para as próximas gerações. Os seus filhos, a Bíblia fala dos filhos, que são bênçãos, né, para os seus pais, eles vão se espelhar no que você fizer. Naquilo que você fizer, mesmo que seja involuntariamente, mesmo que seja a princípio para os abençoar, se aquilo ele observar que aquilo meu pai fez ou a minha mãe fez, ele vai, de certa forma, em algum tempo, ele vai usar aquilo ali em alguma situação da sua vida. Então, a família de Deus, né, vamos dizer assim, muitos dizem que Deus usa a metodologia para fazer as coisas acontecerem todo o seu tempo. Se você pegar lá, quando Deus destrói o mundo pela primeira vez, lá no Gênesis, se não me fala a memória, no 6 e no 7, você vai observar que Deus não levou em consideração as demais famílias. A princípio, a ideia era destruir, extinguir o quê? A raça humana da Terra. A fim de que ali Deus já tinha visto que o pecado humano, tá certo, tinha chegado às suas narinas de forma não aceitável. Mas Deus achou graça em quem? Em Noé. E ali levou com Noé a sua família, mais as noras, ali para a arca. Se você vir mais para frente, você vai observar que também lá na destruição de Sodoma e Gomorra, você vai observar que Deus ali deu a oportunidade, quando ele pergunta, né, ali, naquele momento já, que não tinha mais jeito, já estava
na situação apocalíptica para Sodoma e Gomorra. Ele pergunta para Abraão, ele pergunta para Deus, se tiver 30 justos, 20 justos, 10 justos, 5 justos, o Senhor não destruiria a cidade? E Deus disse que se tivesse. E Deus fez o quê? Colocou um para um lado e outro para o outro lado. Para quê? Para que as famílias começassem a entender que família é algo mais para Deus do que simplesmente nós. Às vezes nós, como família de Deus, nós mesmos como família de Deus, quando nós estamos lá no mundo, as pessoas falam assim, não tem jeito para essa pessoa. Eu vi muito isso na minha vida, as pessoas dizerem assim, não tem jeito para esse jovem. Olha a família dele, olha ele. Mas aí, você vai lá na frente e você vê, toda regra tem sua exceção, até na mão de Deus. Como uns ditos populares que funcionam e eles são extraídos de praticidade, por exemplo, toda unanimidade é burra, né? Quer dizer o seguinte, que a regra tem exceções, tá certo? Então, você vê que a família, você não pode sair marjorando. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz o quê? Não julgueis e não medis, porque da mesma forma que julgares, será julgado. E da mesma forma que vós medis, serás medido. E às vezes você não pode definir assim, olha, eu sou uma família de Deus e essa família aqui não é uma família de Deus, aquela família ali não é uma família de Deus. Se a família é de Deus, deixa para Deus tomar para si esse julgamento. E aí, o que acontece? Deus, no decorrer, vem para o Novo Testamento, você vai vendo toda a vida da família na graça de Deus, e você vê que, mesmo no nosso meio cristão, evangélicos, de todas as formas, vamos falar cristão de uma forma geral. Você encontra pessoas que conversam com você, que falam com você sobre a sua família, jovens que vêm falar sobre seus pais, pais que vêm falar sobre a conduta da esposa, a conduta do marido, ou vêm falar sobre a conduta dos filhos. Aí surge uma pergunta que a mídia intrinsecou isso através da, vamos dizer, através de uma coisa simples, que é o humorismo, né? Que ficou muito enraizado na vida de todos nós, principalmente famílias de Deus, aonde foi que eu errei? Né? Eu tinha um quadro num programa humorístico que a pessoa, aquele pai, sempre perguntava para si, depois que ele era contraditado na sua criação do seu filho, ele perguntava, aonde foi que eu errei? Perguntava para o público, que é nós, nós que estamos ali assistindo e vendo. Então, você vai observar que família, ela está mais profunda do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Porém, é necessário para o inimigo das nossas almas, tá? O diabo, tá certo? É necessário para ele que nós não saibamos disso. E mesmo eu que sou mais antigo, que eu creio que eu devo ser o mais antigo do grupo, que estamos falando nesse momento, é necessário que trabalhar a mente para que a família seja destruída. E você está vendo isso. Né? Nós temos aí umas PLs que estão no Congresso, algumas já foram retiradas de pauta, uma de 2015, que praticamente legaliza casamentos entre pais, filhos, né? Entre irmãos, pedofilia. E então, o que acontece? Foi retirado porque, se fosse em outro tempo, poderia ter sido aprovado, lá como ela está na essência. Mas existe uma coisa chamada Deus no controle. E Deus, o seguinte, quando o projeto dele tem que acontecer, o que acontece?
ele move o que precisar, mas a palavra dele tem que se cumprir. O que ele projetou, o tempo, durante o tempo tem que acontecer. E hoje você observa que tem PLs, tem as PLs, projetos de lei para emenda na Constituição, alteração de leis, e essas coisas todas, tem feito o quê? Tem trazido para a população cristã, vamos dizer assim, no aspecto geral, o quê? Tem trazido apreensões. Quando nós, cristãos, não devemos o quê? Prestar atenção nessas coisas, no sentido pejorativo, é não trazermos para dentro de nós essa preocupação. Porque aqui é a nossa bússola. Do Gênesis ao Apocalipse, para todos os tempos, é a Bíblia. Então, quando nós observamos que o mundo que jaz no maligno, tá? Ele tem a posse do mundo, lá no Salmo número 24, Deus demonstra ali, Deus fala ali, né? O salmista diz ali que o Senhor tem o quê? A propriedade da terra e de todos que nela habitam. Então, a nossa preocupação como família de Deus, a coisa ainda não degringolou morro abaixo, porque a família de Deus ainda existe. Não só aqui no Brasil, mas em boa parte do mundo. Se você for observar, você como família de Deus, eu como família de Deus, existem algumas coisas que nós praticamos inconscientemente em função de quê? Da comunicação. A comunicação, ela entra sorrateiramente na nossa casa, ela entra através do celular, ela entra através do seu filho na faculdade, do seu filho no jardim de infância, ela entra de alguma forma, e aquilo ali você vai vendo que, se você não tiver fundamentado na palavra, se você não tiver convicção que a palavra de Deus é a base para você, homem, mulher, suster a sua família, chamada família de Deus, você vai sucumbir junto com o mundo. Você observa que tem algumas fundações no mundo, as fundações, todo mundo sabe o que é. Elas são, vamos dizer assim, um ralo para se pagar menos imposto para as empresas. E quem são as maiores fundações? A Fundação Bill Gates, a Fundação Jorge Soros, a Fundação Bradesco, a Fundação Itaú. Tem uma série de fundações que muitos não percebem, nós, seres humanos, não percebemos, mas quando nós utilizamos os serviços bancários, nós estamos direcionando um percentual da movimentação que nós fazemos, seja na Bolsa de Valores, seja em qualquer situação, para essas fundações, que patrocinam o quê? Os progressistas no planeta. Hoje, o pior inimigo meu, da família de Deus, não é o diabo personalizado. O maior inimigo de Deus hoje é a sutileza, o tato, a facilidade. O diabo não queima mais cristãos, não queima mais Bíblia. Ele está trabalhando na comunicação. E você vai ver que essas empresas, por exemplo, há poucos dias, eu estava lendo sobre a Fundação da Fundação do Bill Gates, e nós todos estamos aqui em função do Bill Gates, tá? E quando eu fiz programação de computador, eu ainda usava a plataforma DOS, lá em 1980, em Carochinha, quando chegou o TI 200 no Brasil, quando foi construído pela Cobra. Então, é o seguinte, você vê que nós estamos aqui falando, nos comunicando, através de um sistema da Microsoft. Não tem como ser diferente. A Apple criou deles essas coisas todas, mas não é tão popular como esse. E o que acontece? Ele está bolando a fundação que ele dirige, que ele doa milhões de dólares para ele diminuir a sua carga de imposto. Essa fundação, com a anuência dele, conhecimento dele, com esse conhecimento, ele quer fazer o quê? Ele tem um projeto em andamento que ele pretende escurecer o planeta Terra. Como? É como se você,
botassem, num dia de sol quente, botassem um óculos Ray-Ban e escurecesse para que a sua visão tivesse mais conforto. Por que isso? Por causa do suposto aquecimento global. Essas teorias do aquecimento global têm prejudicado a família como um todo, porque essas fundações, elas usam esses artifícios em termos de natureza para atacar as famílias. Você hoje, se você mandar o seu filho para a escola, você tem por obrigação, tá? Você, família de Deus, enquanto família de Deus, seja no colégio público, seja no colégio particular, você deve acompanhar seu filho desde o jardim, desde do CA. Né? Por quê? Porque existe uma doutrinação da criança. E essa criança, hoje, será, por exemplo, para nós termos uma ideia dinâmica, em 30 anos, se essas crianças não ouvirem falar de Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em parte da Europa nos anos 60 e 70. Chegou um momento que foi tirado a palavra Deus do dinheiro. Não podia ter. O que eles querem fazer aqui no Brasil é a mesma coisa, é tirar a Bíblia dos locais públicos, tirar as cruzes das igrejas, tirar a Bíblia da Biblioteca Nacional. Por quê? Para que não se tenha uma referência de Deus. E isso ocorreu por ocasião logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? A família é atacada desde o começo. Lá atrás. Quando você vai formar uma família, quando lá sua mãe, né, seu pai, começa a te dar um norte de família, ele está te dando um norte de família que foi plantado por Deus dentro de nós, lá no Gênesis, no capítulo 2. E então você vai ver que essa noção de família está no seu DNA, está no meu DNA. Mas nós temos o quê? Nós somos produtos do meio. Você pode até resistir um tempo, mas você não resiste o tempo todo. E a criança, né, já chegaram-se à conclusão, essas pessoas que doutrinam, que querem que a família seja destruída, a família de Deus seja destruída, eles já chegaram à conclusão, através das fundações, que eu já mencionei, que investem pesados para acabar com a religião. E se você for estudar um pouquinho, assim, ler um pouco sobre Marx, né, sobre Karl Marx, esse povo todo do comunismo, ele vai dizer lá que a religião é o empecilho para implantar-se um socialismo comunista no planeta de forma global. A globalização não é uma coisa de Deus. Tá certo? Não é. A globalização é uma atribuição que o diabo tem usado, os progressistas, tá? Todo mundo que não é de direita, todo mundo, sem exceção, embora toda regra tenha a sua exceção, todo mundo que não é de direita, geralmente 99% parte para o progressismo. O que é o progressismo? É aquilo que vocês já sabem, essa tentativa de destruir a família original, a família cristã. Eles não querem destruir a família que eles identificam como família, eles querem destruir a família de Deus. Não é um foco, uma outra família qualquer. É a família de Deus. A minha, a sua. Mas eles não estão preocupados em vai dar tiro em você, não. Eles não estão preocupados em botar você no cabresto, preso em algum lugar, não. Eles vão começar pelos seus filhos, pelos nossos filhos, os nossos netos. Então, eles são um trabalho a curto, médio e longo prazo. Hoje você vê com o sistema que nós temos brasileiro, no Brasil, falando só em foco em termos de Brasil, todas as universidades estão tomadas por esse ritmo progressista, aonde tudo se pode, a família não tem valor, já a criança vem de pequenininho, se você não acompanhar,
mostrando para ele que Deus é o Senhor, que vinha educando o seu filho, pode contar com uma coisa, eles vão educar, e você vai perder seu filho para ele. Ah, não vou perder, não vai. A curto prazo você não vai, mas a médio e longo prazo vai. E eu tenho experiência com isso na minha família. Né? Eu tenho experiência disso na minha família. Minha família é grande. E então, o que acontece? Eles vão trabalhando para destruir. Eles não querem destruir o mundo em si. Eles querem dominar o mundo com o progressismo dele, que a criança aprende na escola que ela pode chegar em casa e dizer não para o seu pai, que ela pode dizer não para a sua mãe, que ela pode dizer não para aquele modelo de família. E aí o que acontece? Isso é um começo de destruição da família de Deus. Família de Deus. Você fundamenta lá em Hebreus capítulo 11, os 40 versículos, você vai ver que o primeiro é o resumo dos 39. Eu creio, pela visão ali, que do 2 em diante, até o 40, o escritor fez o quê? Ele procurou uma forma de definir fé. Aí ele procurou uma forma de definir fé. O que ele fez? Ele juntou todas as práticas, todas as vivências de fé dos nossos ancestrais servos de Deus. E ali ele chegou a uma conclusão que fé, que está no 11:1, diz o quê? Fé é o firme fundamento. Está fundamentado, ó, firme e fundamentado das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E tem outras versões que mudam um pouquinho, mas são sinônimos no final. Então, você hoje, quando você persiste na família, que ele chama de família retrógrada, de família modal, que o seu filho chega lá na escola com 10, 11 anos e você escuta falar assim, ah, não, eu tenho 2 pais, ou eu tenho 2 mães, ou, né? Então, o que acontece? O seu filho chega em casa, se você não trabalhar ele em casa, como Deus fala na palavra, ensinai a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, não se desvie dele, ou não se aparte dele. Se você, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é minha. E aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar na escola e vai ver aquilo. Porque hoje eles querem transformar isso no natural. Isso é progressismo. Eles querem trabalhar para produzir isso numa coisa natural. E o seu filho vai chegar, mãe, meu colega tem 2 pais. Ou a minha... Ou mãe, ou pai, a minha colega tem 2 mães, ou meu colega tem 2 mães. A cabeça dessa criança, ela passa mais tempo na escola do que com você. E você tem essa coisa de nós, né, do problema econômico, do problema do nosso tempo, a mulher tem precisado sair para trabalhar, para ajudar nas despesas. E aí, acontece que nós passamos menos tempo com os nossos filhos, entregamos os nossos filhos aos doutrinadores, ao invés de instrutores. Então, nós que somos família do Senhor, nesta noite, presta bem atenção nisso. Você é o responsável pela continuação da família de Deus nessa terra. Orar, maravilhoso. Orar, maravilhoso. Persistir na oração, graças a Deus. Jejuar, amém. Mas, antes disso tudo, está escrito lá na palavra de Deus, nos 4 evangelhos. Olhai, vigiai. Só depois você ora. Por que isso? Porque você precisa ter noção do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. E hoje nós estamos o quê? Vivendo uma guerra ideológica. Não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos agora um processo ideológico que era para ser votado ontem. Né? Era para ser votado ontem pelo Supremo, era para ser julgado pelo Supremo. O Supremo, Tribunal Federal, fazendo papel de legislador e não de fiscalizador da legislação. Porque o partido, lá X ou YZ, porque é político, eu não vou falar nome de partido, mas o partido Y, X ou Z, entraram numa representação junto ao Supremo Tribunal
Federal, para que a ideologia de gêneros fosse plantada nas escolas desde a alfabetização, desde o berçário. Você não pode dizer para o seu filho se ele é do sexo masculino ou se ele é do sexo feminino. Ele vai decidir, ou ela vai decidir. Essa é a ideia. Você terá que ter, as escolas, segundo o projeto, tem que ter banheiro masculino, banheiro feminino e banheiro misto. E graças a Deus, a bancada evangélica, vamos dizer, a bancada cristã evangélica, que envolve cristãos e evangélicos, conseguiram, pela graça de Deus, porque está no projeto de Deus, isso não ser votado, pelo menos agora, e foi retirado de pauta. Então, meus irmãos, isso não aconteceu só porque eu, você, estamos aqui falando, não, mas isso aconteceu porque muita gente estava orando contra isso. Porque isso aí ficou mastigado na imprensa. Você liga a televisão, né, algumas emissoras de televisão, você vê ali que o politicamente correto agora está entrando na tua casa. Pelas novelas, pelos jornais, pela internet, já entrou na sua casa, pela escola, pelo celular. Atente para o que seu filho vê no celular. Atente para que ele assiste no computador. Tem no YouTube, tem os influencers de YouTube, que eles trabalham no sentido progressista, e na maioria patrocinado por essas fundações, aonde descarregam o imposto, que poderia ir para a educação, que poderia ir para a segurança, eles fazem isso para descarregar. E os youtubers, alguns, né, uma boa parte, vamos dizer assim, eles trabalham muito com crianças. Tem youtubers que têm, acredite, 30 milhões de seguidores, na faixa de 13 a 17 anos, 12. E aí o que acontece? Essas crianças daqui a 10 anos vão votar. Daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos vão votar. E se você acha que está ruim, tem uns ditos populares que eu digo que até a gente pode usar. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Então você, família de Deus, você fala assim, poxa, o mundo está nas minhas mãos. A família de Deus está na minha mão. Não vou te dizer literalmente, porque existe a vontade de Deus entre essa fala minha e essa autonomia, essa autoridade de estar nas suas mãos. Mas se você abrir mão de ser mamãe, de ser o papai, de acompanhar lá o seu filho, saber o que os seus filhos ouvem na escola, saber o que eles assistem na internet, na televisão, a babá eletrônica hoje é o principal inimigo da família de Deus. Você não vê uma criança mais brincando com brincadeiras que não sejam eletrônicas ou está ali com guerra, com morte, banalizando a morte, banalizando que a pessoa vai e volta. Muitos entram para o crime achando que o crime é igual o videogame, é igual o crime do videogame. Eu converso com jovens assim. Eu converso com muitos jovens assim. E então, família de Deus, se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, você vai pegar Adão e Eva, você vai vir Noé, você vai vir Abraão, você vai vir Ló, você vai vir Isaac, você vai vir na venda na troca da bênção por causa de um prato de lentilha, você vai vir na família, vai chegar na família de Jesus, você vai chegar ali quando Jesus é levado ali no pináculo do templo para ele se jogar, o diabo fala o que para ele? Que se você se jogar daqui, dará ordem aos teus anjos. A família de Jesus é celestial. Então você vê que o diabo não tem escrúpulo. Eu não sei, né, vocês estão muito acostumados a usar a palavra diabo, mas eu não me sinto bem, não tenho nada contra. Mas ele está trabalhando, enquanto você dorme, eu durmo, ele está trabalhando. Enquanto eu vou trabalhar
para sustentar a minha família, que eu aprendi a sustentar a minha família, enquanto minha mulher vai fazer, o que acontece? As nossas crianças estão onde? Nossos netos, nossos filhos, ali sendo doutrinados por alguém, nas faculdades, nas escolas secundárias, no berçário. E hoje você observa que Deus, muita gente fala assim, é o fim do mundo. Não, gente, nós não estamos no fim do mundo. Nós não estamos no fim do mundo porque, seguindo a palavra de Deus, no fim do mundo você não verá crianças. Não haverá crianças. E tem nascido crianças normalmente. Então você tem tempo. Eu tenho tempo de orar ao Senhor, colocar os nossos filhos, a nossa descendência, na mão do Senhor. E também aqueles quanto todos nós podemos arrebanhar, através desse culto da internet, através da escola dominical. Convide uma criança, mesmo que a família dela a deixe ficar na rua o dia inteiro, convide ela, leve ela para a escola dominical. Ou convide ela para brincar com o seu filho dentro da sua casa, e ali você começa a fazer isso, porque isso é necessário. A família de Deus, em 30 anos, por exemplo, se persistir nessa fadiga, né, que o diabo está, porque ele sabe que o fim dele é certo, mas ele não quer ir para o inferno sozinho, não. Ele quer levar meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, quer levar também os seus. Nós não estamos nessa batalha sozinhos, nós estamos aqui virtualmente falando. Falando num sistema de uma pessoa que patrocina isso também, para descarregar imposto. Por exemplo, se você pegar aí, alguns deputados foram eleitos com verbas, não com verbas do fundo partidário, mas foram eleitos por essas fundações, sabe, a fim de quê? A fim de que encontre, de que faça passar politicamente, democraticamente, a sua filosofia de mundo. Se você acompanhar os youtubers, né, eu acompanho, eu assisto muito youtubers, tá, porque eu preciso saber de tudo. Eu não tenho assim, aquela coisa, acompanhar só quem é de direito, só quem é cristão, só quem não é cristão, quem é espírita, não, eu acompanho todos. Eu escuto todos que eu posso. É o dia inteiro, o meu celular ligado, no trabalho, em casa, eu dirigindo, para que se tenha uma sintetização do que nos espera. Não, tranquilo. Para que tenha uma sintetização do que é a família de Deus. Nós falamos em família de Deus, eu vou falar para vocês que estão jovens, mas vou falar de família de Deus há 40 anos atrás. Eu tenho quase 62 anos. Vou falar de família de Deus na minha família há 57 anos. Eu tenho 58 anos, quando eu vim morar aqui em Niterói. Nós íamos aonde meu pai e a minha mãe iam. Por quê? Porque não tínhamos conhecimento de nada na condição de criança. A proporção que nós fomos crescendo em outro regime político, com uma atuação mais violenta do inimigo, né, de Satanás contra os cristãos, porque naquela época você era... escarneciam de você em praça pública, riam de você, te xingavam, porque você usava uma andromedária, ou seja, uma roupa diferenciada das demais pessoas que não eram cristãos, que não eram evangélicos. E então, com isso, o que acontece? Nós vemos crescendo, e quando meus irmãos, eu e tal, alcançamos uma certa idade... Mas, pastor, eu acho, não interrompendo o senhor, eu acho que o evangélico ele tem que fazer a diferença. Para mostrar para as pessoas, tá, que realmente eles estão servindo daquilo ali. Hoje, toda religião, hoje, eu vejo assim, pessoas com as roupas, os vestimentos, e só a misericórdia do Senhor Jesus. Então, também vem tudo de uma educação. Tá? Se você passar aquela educação para o seu filho, tá, essa roupa não tá legal,
você é uma pessoa evangélica, porque o evangélico, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que mostrar para as pessoas que ele está fazendo a diferença, para as pessoas poderem ver a diferença. Entendeu? E a diferença, ela traz a força, ela traz a união, ela traz o amor, ela traz a paz, tudo que nós estamos precisando, porque hoje eu falo que as pessoas perderam o respeito, o amor ao próximo. Então, a gente tem que fazer a diferença. Eu tenho 65 anos. Eu não vou usar uma roupa que eu usava quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Entendeu? Porque eu sei o meu limite. Eu já usei o que eu tinha que usar. Então, hoje, eu vejo assim, o evangélico, porque o senhor sabe, todas as religiões, tá? Elas estão tendo problemas, cada uma com seus problemas maiores. Mas eu vejo hoje as pessoas falarem da palavra de Deus e você vê que não é nada daquilo. Entendeu? Então, eu acho que o evangélico ele tem que fazer a diferença, sim. Ele tem que mostrar a diferença, tanto no vestimento como na palavra. Porque a gente, para usar uma palavra, as pessoas, a gente tem que ter certeza daquilo que está falando. Porque às vezes vem um problema para mim que não é meu, mas eu tenho uma palavra para falar, para consolar aquele coração desesperado. Você entendeu? E quando começou essa pandemia, me pediram para fazer oração. E eu dobro meu joelho, pastor, e vou orando para todo mundo. Eu não quero saber quem é quem. O senhor entendeu? É o meu papel de cidadão. E não parei de fazer. O senhor entendeu? Hoje, 4 horas da manhã, eu estava acordada, dobrando meu joelho, tá? E pedindo. E orando e pedindo a Deus para entrar no coração das pessoas, que as pessoas perderam muito, assim, o amor. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Eu falo que ele é o supremo. Sem ele, nós não somos nada. Então é o seguinte, quando nós crescemos, que nós tivemos a autonomia, né, de dizer para os nossos pais que nós íamos sair, nós comunicávamos, porque até uma certa idade você pede. Depois de uma certa idade, a gente comunica que vai sair. E naquele tempo não foi diferente. E o que aconteceu? As más companhias corrompem os bons costumes. E nós fomos corrompidos. Tá certo? Eu, minha família, assim, meus irmãos, a família como um todo, fomos corrompidos. E nós entramos para um mundo, um universo que até então era nos apresentado como glamour. E os vícios chegaram, a prostituição chegou, tudo chegou na família. E então nós fizemos o quê? Se os meus pais tivessem, né, se mantidos assim, vigilantes em relação à família em si, o que aconteceria? Poderia ter sido um cenário diferente? Poderia. Mas foi um cenário que nós tivemos que passar, nós, eu e meus irmãos. Hoje, vamos dizer assim, a maioria já é consciente disso. E nós passamos por aquilo ali. Só que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, nosso tempo, né, embora eu tenha 62 anos, quase 62, nos nossos tempos que nós estamos vivendo, a coisa se tornou pública. Como assim? Vamos partir para dentro com tudo. E hoje está se partindo para dentro do cristão, da família cristã, está partindo com tudo. Se você assistir o youtuber sobre esse assunto, se você assistir a imprensa, você vai assistir que não existe mais uma tentativa de te informar. Existe uma tentativa assim, ferrenha, com muito investimento para te convencer que o que você é não deve ser. E você vê isso, eu tenho filhos formados, tá? Meus filhos são formados, eu não tenho neto ainda, e também não estimulo meus filhos que tenham filhos para que eu seja avô. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma responsabilidade somente deles. A educação dos filhos, essas coisas todas.
E o que acontece, meus irmãos? A família de Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo, ela está sendo apedrejada de todas as formas, só que não é com paralelepípedo, só que não é com fuzil, só que não é na madeira. Se você for num presídio hoje, visitar um presídio, e você conversar com a maioria dos presos, não importa o crime, por motivação que está vendo, você vai ver que a maioria ou é cristão, ou é a maioria, não a totalidade, ou é cristão, ou já passou pela igreja, ou é filho de cristão. Por que isso? Porque não é porque é bonito para nós, não. É o diabo que acha que está ganhando. Porque essa ideia que ele passa de que o que é certo não é mais certo, que é da nossa cabeça, nós que somos cristãos, nós somos retrógrados, que nós não precisamos esquentar mais a cabeça, que tudo indica que chegaremos um tempo que nós seremos excluídos pela condição de cristão, nós seremos excluídos da sociedade por essa condição, como foi no tempo antigo, mas só que de uma forma virtual, de uma forma escapante desses métodos que estão sendo usados. Então, veja bem, irmãos, a oração, você deve sim orar, mas primeiro vamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor. O nosso redor não é na vida do nosso vizinho, não é na vida do governo ou do país, não. Nosso redor é no nosso entorno, dentro da nossa casa. O que eu estou praticando? Se isso que eu estou praticando, eu não adquiri com a suposta, entre aspas, modernidade, aonde as pessoas estão pegando a Bíblia. Tem um projeto também, eu estou falando bastante de projeto, tá, irmãos? É porque, para que vocês acompanhem, porque precisamos orar, tá certo? Devemos orar, sim. Deus está no controle, sim, mas devemos orar, porque tem projetos para retirar as Bíblias também aqui do Brasil, dos locais públicos. Não poderá ter mais Bíblias, por quê? Baseado no nosso artigo da Constituição, da laicidade do nosso país. Se o país é laico, não tem que ter nenhuma religião preponderante, que seja mais do que as outras. Então, entenda, a nossa bússola é isso aqui, tá certo? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu uso no celular, ela tem que estar dentro do coração. A Bíblia diz que, como eu falei, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Ensina, para que ela, quando crescer, não se desvie daquele caminho. Nós, como cristãos, como liderança ou sem ser liderança, não importa como, ao que nós vivemos, não importa a nossa realidade, a realidade de cada um. O primeiro passo é nós. E a nossa descendência primária, que é aquela primeira que vem. E ali nós acompanhamos, porque nós temos visto nas escolas, daqui a pouco, se aprovar dessas duas PL, nós teremos casamento poligâmicos, bigâmicos, igual em alguns países já tem. Nós teremos casamentos legalizados entre pais e filhos, tá certo? Nós teremos todo tipo de crime sexual deixarão de ser crimes sexuais, porque os progressistas, que são fundamentados, são baseados, são instruídos, são cooptados por essas fundações, que são fundações malignas, diabólicas, que têm um único objetivo, não é destruir a economia de um país. Não é. É destruir a família. Que se destruir a família, destrói uma nação, destrói um país, destrói tudo aquilo que está projetado para que nós vivamos do melhor dessa terra. Mas, para isso, nós precisamos vencer o mundo. Jesus disse que no mundo tereis aflição, né? Aflições. Ele venceu o mundo e nós poderemos vencer. Também ele diz lá em João, né, que se ele estiver em nós, se a palavra dele estiver em nós e nós estivermos nele, poderemos fazer as mesmas coisas que ele fez, ou ainda maiores. E com isso, irmãos, o que acontece? Nós estamos de passagem nesse mundo.
para que o milagre da salvação ocorra na sua vida, não vai ser eu que te salvo. Jesus disse, bem como foi lido aqui, né? Também Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então devemos preparar a nossa família, que certamente serão os nossos sucessores. E a família de Deus, que nós entendemos como família de Deus, é a família segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E sem joelho no chão, jejum e oração, o diabo não está mais queimando crente, queimando Bíblia, queimando ninguém. Ele está agindo naquele outro provérbiozinho popular que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, entenda isso. O pecado hoje está vindo em forma de benesses. E tem muita gente, não é pouca gente não, irmãos, muita gente, que já está tornando isso uma normalidade dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, com uma naturalidade imensa. E a pessoa já não entendeu que aquilo está contaminando a família de Deus. E entendo, né, todos nós sabemos disso. Nós estamos, essa situação que estamos vivendo, tá? Nesse momento, ela é uma situação econômica, política, social e um projeto maligno do diabo, porque existem outras enfermidades, eu tenho 62 anos, como eu digo, então sou área de risco, sou pessoa de risco, tá certo? Não tenho nenhum medo de passar para a eternidade, não tenho. E o que acontece? Você observa que a insuficiência respiratória crônica que acontece na minha faixa de idade para frente é mais comum, matou o ano passado muito mais gente do que o coronavírus. Tá? Então, agora está se chegando à conclusão disso, que ninguém morre mais de outra coisa a não ser disso. E segundo informações que eu vi, cada pessoa que for oficialmente computada como infectada, a prefeitura recebe um valor exorbitante por aquela pessoa. Então, lembre-se, sua família é responsabilidade sua. A família de Deus, você diz assim, minha família é de Deus mesmo, de fato e de direito. O diabo não cria nada, ele só destrói o que foi construído. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não se deixe destruir, não se deixe destruir a sua família. E o que diz aqui no Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, nós lemos, e deixará o varão a seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão uma só carne. Lembra do que eu falei da batata? Do exemplo da batata. Lembre-se, você tem problema? Todo mundo tem. Né? A família de Deus tem problema? Tem, porque nós não somos deste mundo. Então, nós precisamos persistir, levar a nossa família como quer Deus, como família de Deus, e não deixar que o mundo a perverta, e nós possamos seguir juntos. E lá no céu, naquele dia, quando Jesus voltar, e os mortos ressuscitarem primeiro, e aqueles que estiverem vivos, serão transformados, nos encontrarmos todos no céu. As nuvens, né? Que o Senhor verá nas nuvens. E para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Desculpe aí o tempo. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.